A nossa vida inteira é uma experiência de sermos formados pelas mãos de Deus. Façam muita atenção a isto aqui. Quando nós fomos criados, no subterrâneo do ventre da nossa mãe, era Deus que plavou as mãos com a sua vontade e com o seu hálito de vida. Você existe porque Deus plasmou, criou e formou seu corpo e a sua alma no ventre da sua mãe. Você não vem do acaso. Algumas pessoas estão ensinando isso. Você não vem do nada, porque nós não somos muito menos ateus para pensarmos assim. Você vem das mãos de Deus, do coração de Deus, do pensamento de Deus, porque Deus, Ele criou você por amor, para amar, para ser feliz, e você naturalmente não é fruto do acaso ou da união entre seu pai e sua mãe, etc. Você está aqui hoje e você está no mundo e você tem a sua vida porque Deus pensou você para Ele. Em outras palavras, Deus formou o seu corpo e a sua alma imortal para Ele. Amém? É preciso viver nesta ótica. Senão você se perde na caminhada. Nós viemos de Deus e devemos caminhar com Deus e devemos voltar para Deus. Essa é a nossa vida humana e espiritual. Então você não está perdido, você está na vontade do Senhor. Por isso que esse mesmo Deus amoroso, misericordioso, que criou você e formou o seu corpo, Ele também está formando a sua vida cristã. Ele deve ser, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vida, o seu mestre, o seu grande formador, o seu grande diretor espiritual, aquele que te conduz salvando, aquele que te conduz libertando, aquele que te conduz guiando para o Pai. E de novo, preciso perguntar agora a vocês. No primeiro momento, vocês não participaram da obra formativa de Deus da sua vida. Foi um ato de amor de Deus. Mas nesse segundo momento, você precisa querer deixar-se ser formado pelo Senhor. É a pergunta da liturgia de hoje. Se você quer ser formado, se você quer ser discípulo, se você quer seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, você quer? Vocês querem? Eu gostaria que todos vocês fossem. O Espírito Santo gostaria que vocês fossem. E o Senhor Jesus chamou vocês aqui hoje para que vocês fossem discípulos e seguidores de Jesus. Nesse processo de discípulo, de formação espiritual, nós podemos desenvolver e devemos desenvolver duas coisas que estão no Evangelho de hoje. A primeira, parar de julgar qualquer tipo de pessoa. Você está disposto? Porque Deus não deu a você a capacidade de julgar, porque Deus não deu a você e a mim o conhecimento da alma do outro. Você pode até conhecer o comportamento do outro e muitas vezes o comportamento do outro é errado. Você pode conhecer o seu comportamento e muitas vezes o seu comportamento é errado. Você pode conhecer o comportamento de várias realidades e este comportamento pode ser errado. Mas Jesus, domingo passado, e o Evangelho hoje dá continuidade, disse: não julgueis. Lembram? Por quê? Por que nós não podemos julgar o outro? Porque não fui eu que criou vocês. Não fui eu que plasmou vocês com as mãos, foi Deus. Então só pode julgar uns aos outros o Criador. Aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe, aquele que tudo, em todo ambiente está. E este é o Senhor. Então, assim como o Senhor ama incondicionalmente a mim, a vocês,
aos outros que estão lá fora, aqueles que não são cristãos, aqueles que não são da nossa comunidade eclesial, aqueles que são de outra realidade, nós não temos a autoridade, a oportunidade, o conhecimento de poder julgar ninguém. Por isso que Jesus hoje diz no Evangelho, tome comigo o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, versículo 41. Ele diz, por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Perceberam? Então o Senhor quer você olhando para si, fazendo um exame de consciência, se corrigindo, se transformando, crescendo na vida espiritual, crescendo na vida de oração. E se você tiver com alguém, dificuldade com alguém, não tem problema. Você é de carne e osso. Você pode se decepcionar, você pode sofrer, você pode chorar, mas você não está autorizado pelo Senhor de julgar. Esta autorização é só de Deus. Quem você poderia julgar, entre aspas? Você mesmo, para o seu crescimento espiritual. É por isso que todos os dias nosso Senhor pede que nós examinemos a nossa consciência. Nós começamos a Santa Missa fazendo isso. Vocês observaram? Nós começamos rezando, dizendo, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. É você que está usando a primeira pessoa. Eu pequei muitas vezes. E como é que nós pecamos muitas vezes? Por pensamentos, palavras, atos e omissões. E mais ainda, você rezou por minha culpa, minha tão grande culpa. Você aceita isso na sua vida espiritual? Que a culpa é sua, que o pecado é seu, que você é responsável por ele, que você tem que se transformar no poder do Espírito Santo. Isso é a vida cristã. Isso é deixar ser formado pelo Senhor. Isto é você mudar a maneira de pensar, mudar a mentalidade. Porque se nós não pararmos para deixarmos sermos formados por Jesus, a gente vai continuar fazendo coisas pensando que é da nossa autoridade, da nossa ossada, do nosso discernimento humano, e não é. O Senhor não nos dá autoridade para julgar ninguém. E o Senhor continua. Ele diz assim, não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? E o Senhor usa uma palavra do teatro grego, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Esse é o primeiro ponto de formação espiritual. Decidir hoje a rezar pelo outro, a não julgar, a não condenar. Vamos para o segundo momento. Jesus usa uma outra metáfora interessantíssima, a árvore. E o Senhor diz que do coração do homem pode tirar coisas boas e coisas ruins. Aí ele diz, a árvore boa só produz bons frutos. A árvore má só produz maus frutos. E é interessantíssimo, porque a mesma função do tesouro para o coração é a função da raiz para a árvore. Você sabe para que serve a raiz de uma árvore? Sabem? Vamos tomar o Evangelho? Isso. Vamos tomar o Evangelho, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a sua boca fala do que o coração está cheio. Então, aonde você está plantado? Isso nós cantamos inclusive no Salmo. Se você está plantado em Deus, eu quero citar para vocês o texto do Salmo de hoje, o Salmo 15, não o Salmo 91, o justo.
crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Onde você está plantado? Se você estiver plantado em Cristo, seus frutos são bons. Se você não estiver plantado em Cristo, seus frutos não são bons. Eu nem direi não serão bons. Já não são bons. Então, qual é a função da raiz? Ela tem uma dupla função. A função de pegar a água da terra. Vocês que têm plantas em casa sabem. Joga água sobre a planta, mas também, sobretudo, na terra, para que a planta pegue, não é isso? Do solo a água que ela precisa. E isso só é possível por causa das raízes. Mas também a raiz tem uma outra função, de canalizar os nutrientes da terra para a planta. Se a terra é ruim, mesmo com água, a planta morre. Tem plantas que devem ser adaptadas àquele solo específico, àquele adubo específico, assim por diante. A mesma coisa é na nossa vida espiritual. Se você está plantado em Cristo, o tesouro é a raiz. A função do tesouro para o coração é a função da raiz para a árvore. Então, se você está plantado em Cristo, nós sabemos quais são os frutos que você produzirá. Primeiro grande fruto, a linguagem. Não é a maneira. Tem várias maneiras de falar. Tem gente que fala baixinho, tem gente que fala mais alto. Vocês estavam aqui na novena de Nossa Senhora, viram? Passaram aqui 9 padres. Cada um falava de um jeito. Um fala baixo, outro fala alto. Nem todo mundo fala gritando como o Padre Bem-vindo. Um fala mais manso, um fala mais forte. Não é assim? Até no diálogo dentro de casa. Tem pessoas que falam que parece que são brutas, mas não são. É o jeito de falar. Tem pessoas que falam mansinhas, pensando que são mansas, mas não são. Falam baixinho, mas são brutas, que é uma coisa triste. Não existe gente assim? Então, o que a palavra de Deus hoje está dizendo não é a maneira de falar, mas é o conteúdo da fala. O conteúdo. Então, quer saber se uma pessoa está plantada em Cristo? O conteúdo da linguagem. Então, o cristão não murmura. O cristão não reclama. O cristão não lamenta. O cristão não diz palavrões à toa. O cristão não amaldiçoa ninguém, nem a terra, nem o outro, ninguém. Então, esse é o primeiro, por isso que a primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico fala isso. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Então, se você anda com alguém, se você tem amigos pessimistas, talvez vocês conheçam, a fala é sempre para trás, uma fala atrasada, uma fala desesperadora, uma fala de maldição, uma fala de tristeza, uma fala de angústia. Aquela pessoa não está plantada em Cristo. Ela não está vivendo na presença de Deus. Ela não está colhendo a água viva, que é o Espírito Santo. Ela não está colhendo os nutrientes que vêm da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Então, meus irmãos, nós queremos nesse domingo, o 8º do tempo comum, deixar ser formado por Jesus. Porque Ele é nosso Mestre, nosso Senhor, e Ele quer de nós uma comunidade forte, uma comunidade evangelizadora, uma comunidade cheia do Espírito Santo, uma comunidade alegre. E para isso nós devemos dizer a Jesus: o Senhor pode formar a minha vida, que eu vou me deixar formar pelo Senhor, vou deixar me orientar pela sua palavra, o Senhor pode me conduzir, que aqui estou e sou seu discípulo. Amém. Que a Santíssima Virgem nos ajude a viver aos pés do Senhor, aprendendo as coisas lindas do reino de Deus. Amém.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus